Bom, hoje nós vamos nos atentar a os versículos 1 a 6 do capítulo de Provérbios 2. Mais uma vez, usando aqui a versão da KJA, King James atualizado. Vamos ler todos os versículos. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e, se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Vamos nos atentar primeiro aos versículos 1 a 3. Vamos ler novamente. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigarem contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria, inclinar o coração para o discernimento e, se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados. O pai, mais uma vez aqui, instrui o filho a guardar e a observar seus conselhos. Veja que aqui o pai não apenas dá conselhos, mas também dá ao filho mandamentos. Não devemos nos enganar pensando na figura do pai como um mero conselheiro, mas como alguém que provê mandamentos, o que por sua vez demonstra tanto a autoridade do pai, como o fato de que o filho tem o dever de obediência aos mandamentos do pai. Existe uma corrente que entende que um pai deve apenas fornecer conselhos, como se fosse um bom amigo, oferecendo sugestões, mas deixando os filhos terem plena liberdade de fazer todas as suas escolhas. Como nós podemos ver, esse não é o padrão do pai bíblico. Trata-se de uma prática que a princípio pode satisfazer o gosto do filho pela ausência de regras, bem como a necessidade do pai de aprovação dos filhos, mas que a longo prazo faz com que os filhos andem por caminhos tortuosos e que a autoridade do pai deixe de ser reconhecida. Por outro lado, nós precisamos pontuar que aqui nós também temos uma figura de um pai que é tirano e que simplesmente dá ordens, mandamentos, forçando seus filhos a cumpri-los. O pai descrito em Provérbios sabe a hora de emitir conselhos, permitindo que seus filhos façam as suas próprias escolhas, mas também a hora de dar mandamentos e de exigir a obediência do filho. A segunda coisa que a gente pode considerar aqui é que o pai não requer do filho uma obediência cega. O pai explica ao filho o porquê dele ter que obedecer os seus mandamentos e seguir os seus conselhos. Ele expõe ao filho as consequências de determinados tipos de escolha. Veja aqui que os conselhos e os mandamentos do pai não são baseados na deliberação de um pai que emite em ordem aos filhos segundo lhe agrada. Os conselhos e os mandamentos do pai têm um objetivo muito claro aqui, que é a sabedoria. Assim, quanto o filho tem a obrigação de guardar e seguir os mandamentos e os conselhos do pai, o pai deve ser aquele que leva o seu filho em direção à sabedoria e ao discernimento. Aqui, o pai de Provérbios não somente provê conselhos e mandamentos de acordo com a sua sabedoria. O pai aqui encoraja seu filho a se atentar à sabedoria e a inclinar o seu coração ao discernimento. Vamos ler os versículos de 4 a 5 mais uma vez. Se buscares a sabedoria como quem procura prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ou seja, o pai, como disse, não quer uma obediência cega e refletida, porque ele sabe que o filho vai ter que fazer a sua própria busca por conhecimento e por sabedoria.
razão pelo qual, nesses versos, o pai se preocupa principalmente em incentivar o filho a por si só buscar essa sabedoria. Razão pela qual ele diz para o seu filho clamar por entendimento e suplicar aos brados por inteligência. Isso ocorre porque, primeiro, o filho é um ser único, desassociado do pai. E segundo, porque o pai não é detentor de toda a sabedoria e de todo o conhecimento, posição essa que pertence tão somente ao nosso Pai Celestial. Muitos pais enxergam seus filhos como uma extensão de si mesmos e esperam que esses filhos tenham as mesmas opiniões e os mesmos modos de vida que eles têm. É claro que devemos tentar conformar os filhos à luz daquilo que nós compreendemos acerca da cosmovisão cristã e à luz do que está revelado nas Escrituras, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de um impulso pecaminoso que os pais têm de desejar tornar seus filhos a sua própria imagem e semelhança. Isto é idolatria. Nossos filhos são seres únicos e, portanto, devem percorrer suas próprias jornadas rumo ao conhecimento e à sabedoria. Além disso, nós não somos o parâmetro do que é certo e o que é errado. Somente Deus é. Vamos ler de novo o versículo 4 e 5, mas agora nos atentar especificamente ao versículo 6. Se buscares a sabedoria como quem procura a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porquanto é o Senhor quem concede a sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ou seja, a sabedoria vem do Senhor. A inteligência e o discernimento vêm tão somente de Deus. Ou seja, não podemos fazer nossos filhos a nossa própria imagem e semelhança. Devemos tentar, antes de qualquer coisa, nós nos conformarmos à imagem de Deus. O pai de Provérbios sabe que o filho deve seguir o seu próprio caminho. E não obstante o instrua a seguir os seus mandamentos e os seus conselhos, o pai instrui o filho a seguir os seus mandamentos e conselhos com o objetivo de que o filho atinja a sabedoria e o conhecimento. Afinal, é o nosso Pai Celestial o detentor de toda a verdade, de todo o conhecimento, não os pais terrenos. E, como seres humanos pecadores que são, devem ter humildade para reconhecer que nem todas as suas opiniões são verdades absolutas, devendo os filhos serem doutrinados na palavra de Deus pelos pais, tendo, no entanto, cada um a sua própria consciência cativa às Escrituras enquanto indivíduos diante do Deus Altíssimo. O objetivo, assim, dos ensinamentos passados pelos pais aos filhos devem ser que esses filhos inclinem seus corações ao conhecimento. Veja que no Antigo Testamento o coração não era somente o centro das emoções, mas uma espécie de centro de controle do ser humano, no qual são ponderadas as escolhas, no qual pensamos, no qual são delineados os cursos das nossas ações. Assim, o versículo não trata somente de uma afeição ao discernimento, mas trata de uma verdadeira disposição do nosso ser como um todo, por busca de discernimento, entendimento e inteligência. Veja a ênfase com a qual deveríamos nos dedicar a esta busca, inclinando nossos corações a isto, clamando e suplicando aos brados, buscando como quem procura prata e tesouros. Muitas pessoas acreditam que simplesmente estão a adquirir sabedoria no decorrer do curso natural da vida, o que não é verdadeiro. É claro que o tempo de vida traz um certo amadurecimento. Contudo, a Bíblia, ao falar sobre a sabedoria, nos instrui a buscá-la de forma intencional, constante e intensa. Sendo o tempo, nesse caso, uma das importantes variáveis nessa equação do trabalho de aquisição de sabedoria. Portanto, não podemos nos iludir acreditando que somente por vivermos diversas experiências ao longo de nossas vidas estamos a adquirir sabedoria. Tampouco podemos considerar as pessoas mais velhas necessariamente mais sábias do que as mais novas. Muito embora é necessário ressaltar que os mais velhos merecem especial respeito
e que a velhice é um forte indicativo de uma vida sábia. Afinal, não é à toa que a obediência aos pais é diretamente relacionada à longevidade, conforme o capítulo 4 deste mesmo livro de Provérbios. Observe que a sabedoria acerca da qual a Bíblia fala somente é encontrada por aqueles que a buscam. E aqui vemos que não se trata de uma busca que ocorre de uma forma natural para nós, ou mesmo de uma forma incidental. Não, é uma busca intencional e constante. Busca esta que não pode estar desassociada do princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Observe que o pai vai dizer que o filho deve buscar a sabedoria e que então assim ele vai compreender o que significa o temor do Senhor. Ou seja, o temor do Senhor se apresenta tanto quanto ponto de partida, sendo o princípio pelo qual nos orientamos e somos instigados à busca pela sabedoria, como também o temor do Senhor é o ponto de chegada da busca pela sabedoria. Podemos falar mais especificamente que este ponto de chegada, na verdade, é como diz o versículo, o entender o que significa o temor do Senhor, o que nos dá a oportunidade de então achar o conhecimento de Deus, sendo este o nosso fim principal. Conhecer a Deus, buscando avidamente todo o conhecimento que Ele graciosamente nos permite acessar por meio do Espírito Santo. Assim como vemos no versículo 6, todo conhecimento vem do Senhor, que concede a sabedoria aos homens. Portanto, os conselhos e as ordens dos pais não são um fim em si mesmo, mas antes, eles devem ter como fim apontar para a busca da sabedoria que vem de Deus, do conhecimento que nos é revelado por Deus através do Espírito Santo, o que exige uma busca de caráter intencional, de periodicidade constante e de modo intenso. Hoje vamos expor os versículos 7 a 22 do capítulo 2 do livro de Provérbios. Vamos retomar a leitura? Para começar, vamos retomar a leitura do versículo 1 ao 7. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria, inclinar o coração para o discernimento e, se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade. Vamos nos ater a essa primeira parte do versículo 7. Deus reserva plena sabedoria para os justos. Aqui podemos ver que, enquanto a sabedoria é encontrada por quem a busca, para que a plena sabedoria seja encontrada, é necessário que aquele que a busca seja justo. Aqui, eu entendo que o justo que tem acesso à plena sabedoria é aquela pessoa que é verdadeiramente serva de Deus. Afinal, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, somente aqueles que conhecem verdadeiramente o Senhor é que alcançarão a plena sabedoria. Podemos considerar que aqueles que não se renderam ao senhorio de Cristo estão impedidos de alcançar a plena sabedoria. Isso porque, por mais que eles busquem por sabedoria e cheguem a obter alguma sabedoria, eles chegarão nessa caminhada a alguns pontos em que serão impedidos de continuar se não se renderem às verdades reveladas por Deus. Para os justos, no entanto, não existem barreiras para que conheçam a sabedoria, e por isso eles têm pleno acesso à sabedoria. Na segunda parte do versículo 7, o pai ensina ao seu filho que o Senhor
protege como um escudo aquele que procura viver com integridade. E no versículo 8, o pai complementa: pois guarda os passos do justo e protege o caminho de seus santos. A partir daí, o pai faz uma verdadeira defesa do porquê o filho não deve somente buscar a sabedoria, como também deve agir conforme a justiça. No versículo 9, o pai deixa bem clara essa relação entre obter sabedoria e viver de forma justa. Ele diz no versículo 9: desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão e aprenderás os caminhos do bem. Vamos aqui delinear o raciocínio dos versículos iniciais desse capítulo 2. Dos versículos 1 a 4, o pai chama o filho a buscar por sabedoria. No versículo 5, ele demonstra que ao buscar sabedoria, o filho irá compreender o que significa o temor do Senhor e irá achar o conhecimento de Deus. No versículo 6, o pai ressalta que isso se dá ao fato de que toda sabedoria vem de Deus e é por ele concedida. Nos versículos 7 e 8, como nós acabamos de ver, ele diz que somente os justos têm acesso à sabedoria e que Deus, por meio da sabedoria, dá especial proteção aos seus servos. Somente os justos têm acesso à plena sabedoria. E por fim, no versículo 9, o pai arremata o raciocínio, demonstrando que, ao buscar sabedoria por meio do temor a Deus, o filho terá acesso à plena sabedoria e também contará com uma especial proteção do Senhor para que ele viva bem. Vamos ler de novo o versículo 9. Deste modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão e aprenderás os caminhos do bem. Portanto, buscar sabedoria, temendo ao Senhor de forma intencional e intensa, conduzirá o filho a uma vida justa, que fará com que o filho viva bem, seguindo os caminhos do bem. Nós vamos ver, neste mesmo livro de Provérbios, que o tolo é aquele que anda conforme os seus próprios caminhos, os seus próprios conselhos. Aquele que busca sabedoria por outro lado, não anda conforme as suas próprias opiniões e o seu próprio querer. Ele anda conforme o que a sabedoria lhe instrui a fazer. Por nós mesmos, somos inclinados pelo pecado ao caminho do mal. O pai de Provérbios entende que, se o seu filho andar por seus próprios conselhos, ele irá para caminhos tortuosos, ainda que ache estar fazendo o melhor por si mesmo. A única coisa que nos impede de seguir por caminhos tortuosos é a sabedoria. É a sabedoria que nos instrui os passos que devemos dar para que possamos alcançar os caminhos do bem. No capítulo anterior, o pai já demonstrou como que aquele que segue o caminho do mal não percebe que está se precipitando para uma armadilha. Vamos retomar lá no capítulo 1, o versículo 18, que demonstra isso, e diz: da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida, constroem emboscadas para a sua própria destruição. Então aqui o pai demonstra que aquele que segue o caminho do mal não percebe que está se precipitando para a morte, para uma armadilha. Mas a sabedoria faz com que nós sejamos hábeis em identificar estas armadilhas, como uma ave que vê o caçador montando a armadilha e que por isso não cai nessa armadilha. Retomando o versículo 17 do mesmo capítulo 1, que diz: assim como é inútil estender a rede de caça, se as aves te observam, é um pequeno trecho que demonstra que, se a ave observa o caçador colocar a rede, ela não cai, porque ela consegue identificar onde está a armadilha e que aquilo é uma armadilha. Então a sabedoria nos permite enxergar onde estão essas armadilhas, quais são aqueles caminhos de morte.
E desta maneira, nós somos protegidos por Deus através da sabedoria. Aqui eu faço um apelo aos pais. Vocês querem proteger seus filhos? Então, vocês devem ensinar e estimular os seus filhos a serem mais sábios nas mais diversas áreas do conhecimento, para que eles saibam identificar onde estão as armadilhas da vida e quais são os caminhos do bem. E é isto aqui que o pai de Provérbios está a fazer por seu filho. No versículo 10, o pai destaca que, uma vez que o filho busca a sabedoria, essa sabedoria estará em seu coração e ela será agradável à sua alma. Vamos ler então o versículo 10. Pois a sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. No início, a busca pela sabedoria pode não ser muito agradável, pois exige bastante esforço e alguma renúncia. Ela não é natural a nós. Mas com o tempo, quanto mais nós nos tornarmos afeiçoados à sabedoria, quanto mais nós nos tornarmos sábios, essa sabedoria será cada vez mais agradável e prazerosa e fará bem à nossa alma. No versículo 11, está bem claro que a sabedoria é o próprio instrumento utilizado por Deus para que os filhos de Deus recebam essa proteção especial, acerca do qual falam os versículos 7 e 8, já lidos. Pois, uma vez guiados pela sabedoria, nós somos protegidos dos males que sobrevêm àqueles que andam em trevas. O versículo 11 diz: o bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. E esse ponto vai ser bem explorado pelo pai nos versículos seguintes. Vamos ver aqui os versículos 12 a 15. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos. Seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. Veja aqui o que dissemos antes. O que anda por maus caminhos são aqueles que andam pelas suas próprias trilhas. Ora, muitos não se identificam com essas pessoas mais descritas no livro de Provérbios. Mas essas pessoas andam por seus próprios conselhos. Não existe meio termo. Aquele que anda em sua própria trilha está a seguir um mau caminho. E essa pessoa não é capaz de enxergar que está se encaminhando para a morte, pois não possui sabedoria para ver as armadilhas para as quais ela está encaminhando-se a si mesma. Só conseguimos acessar os caminhos do bem por meio da sabedoria que vem de Deus. Não existe outro meio. Vejamos do que mais a sabedoria nos guarda. Versículos 16 a 19. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras e sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. A mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Os que a procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. A sabedoria, como diz nesses versículos, nos livra da imoralidade, nos livra de sermos seduzidos por palavras, de sermos seduzidos pela sensualidade, nos livra
de abandonarmos aqueles que verdadeiramente prezam e cuidam de nós. Quantas pessoas são ingratas àqueles que se dedicam a elas, aquelas pessoas que querem efetivamente o bem delas e que lhes falam a verdade, pois preferem seguir pessoas que têm palavras doces e agradáveis aos seus próprios ouvidos, de pessoas que são muito legais à primeira vista e que se chamam por amigos, mas que estão te arrastando para os mesmos caminhos de morte que estão trilhando. É o exemplo do jovem que rejeita o conselho dos pais e preferem as agradáveis palavras de seus amigos. É o exemplo de Roboão, que preferiu escutar o conselho dos seus jovens amigos do que dos sábios conselheiros do reino. Talvez você tenha amigos que falam e pensam coisas que te agradam e que te dão conselhos que te agradam, mas são pessoas que trilham por caminhos contrários ao temor do Senhor. Não se engane, é doce o canto das próprias opiniões e das próprias vontades, mas o seu fim é tristeza e morte. Estas pessoas estão se encaminhando para a morte e o levarão com elas, caso você ande conforme o conselho destas pessoas, ao invés de buscar em Deus sabedoria para a sua vida. Ouça seu pai e sua mãe, ouça os mais experimentados na palavra de Deus, mesmo que as opiniões dessas pessoas não lhes sejam doces, mesmo que as opiniões dessas pessoas lhes sejam amargas a princípio. Pois essas opiniões podem ser amargas como um remédio que você precisa para a sua vida. E por fim, percorra o seu próprio caminho de busca de sabedoria junto ao Senhor, pois é somente dele que vem a sabedoria. Versículos 20 a 22. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelos caminhos dos homens de bem, e aprenderás a guardar a vereda dos justos. Porquanto os justos herdarão a terra, e os íntegros nela habitarão. Porém os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desgarrados os insinceros e desleais. Assim, o pai arremata sua argumentação, mostrando ao filho que somente aquele que deixa de andar por seus próprios conselhos para andar conforme a sabedoria alcança os caminhos de bem que conduz a uma vida justa, a uma vida boa. Muitos têm batido a cabeça por aí, sofrendo por falta de sabedoria. Jesus disse que os filhos de Deus teriam aflições no mundo por causa do Evangelho. Isso porque vivemos em um mundo caído, que por muitas vezes premia a injustiça. E esse é o sofrimento dos cristãos. Contudo, as pessoas hoje têm sofrido muito mais por consequência das suas próprias escolhas, feitas sem sabedoria, do que por causa do Evangelho. Esse tipo de sofrimento pode ser evitado através da sabedoria. E ele não somente pode, como deve ser evitado por nós, servos de Deus, pois ele nos desvirtua do nosso foco, que é o reino. Quantas pessoas que se denominam cristãs acham que estão sofrendo por causa do Evangelho, mas na realidade estão sofrendo justamente por falta de sabedoria. Minha oração é que Deus abra os nossos olhos, que sejamos um povo reconhecido por sermos sábios, que sejamos um povo reconhecido por viver uma vida justa, mesmo que isso pareça loucura para o mundo. Assim, andaremos por caminhos de bem e habitaremos a terra prometida, junto ao nosso Deus, única fonte de sabedoria, do qual provém a vida eterna.